dia, senhor secretário. Processados inscritos em discussão única. Processado 42/2016, projeto de resolução que institui a comenda do mérito cultural embaixador Walter Moreira Salles. Autoria da mesa diretora, parecer pela aprovação com emendas. Não é da mesa diretora, é de todos os vereadores. Peço vênia. Assinado por todos os vereadores, não é da mesa diretora. Peço vênia. Bom, vamos colocar, então, começar a colocar em discussão as emendas do projeto de resolução que institui a comenda do mérito cultural embaixador Walter Moreira Salles. Primeira emenda. Emenda modificativa ao artigo 1º. Parágrafo único, onde se lê: parágrafo único. A comenda instituída por esta resolução será conferida aos cidadãos e instituições jurídicas que tenham se destacado em atividades de incentivo, apoio e desenvolvimento cultural e da diversidade cultural e, por conseguinte, para o desenvolvimento socioeconômico do município de Poços de Caldas, através de projetos e ações culturais e de turismo cultural. Lê-se, parágrafo único, a comenda instituída por esta resolução será conferida aos cidadãos e instituições jurídicas que tenham se destacado em atividades de incentivo, apoio e desenvolvimento cultural e da diversidade cultural e, por conseguinte, para o desenvolvimento socioeconômico do município, do Estado de Minas Gerais e do país, através de projetos e ações culturais e de turismo cultural. Em discussão, a emenda modificativa, que é das comissões, né? Em votação. Emenda aprovada por 12 votos. Segunda emenda modificativa. A segunda emenda modificativa ao parágrafo 5º do artigo 6º, onde se lê: parágrafo 5º. Os membros do comitê serão eleitos na forma de seu regimento interno. Lê-se, parágrafo 5º. Os membros do comitê serão escolhidos e renovados pela Câmara Municipal a cada 2 anos. Em discussão, a emenda modificativa. Em votação. Emenda modificativa aprovada por 12 votos. Terceira emenda. Terceira emenda modificativa ao artigo 7º, onde se lê: artigo 7º. As regras de funcionamento do comitê serão definidas por um regimento a ser aprovado por resolução após elaboração pelo primeiro comitê executivo. Lê-se, no artigo 7º, as regras de funcionamento do comitê executivo serão definidas por um regimento interno a ser aprovado por resolução da Câmara Municipal após elaboração pelo primeiro comitê nomeado. Em discussão, a emenda modificativa ao artigo 7º. Em votação. Emenda modificativa aprovada por 12 votos. Quarta emenda. Quarta emenda modificativa ao artigo 8º, onde se lê: artigo 8º. Caberá ao plenário da Câmara Municipal decidir e eleger em reunião informal o primeiro comitê executivo. Lê-se, artigo 8º. Caberá ao plenário da Câmara Municipal decidir e eleger o comitê executivo
na forma deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, o Comitê Executivo será formado por um membro indicado pelo Instituto Moreira Salles, um membro indicado por uma universidade pública, um membro indicado por universidades e faculdades privadas, um membro indicado pela mesa da Câmara. Parágrafo 2º. Ao artigo 8º. Feitas as indicações de que trata o parágrafo 1º, competirá ao plenário da Câmara aprovar o nome dos 4 membros. Em discussão, a emenda mediante deliberação de projeto de decreto legislativo, que não coube aí. Em discussão, a emenda modificativa. Em votação. Emenda modificativa aprovada por 12 votos. Quinta emenda. Emenda modificativa ao artigo 10º, onde se lê: artigo 10º. A relação dos agraciados será formulada ano a ano e não poderá ser excedido o número de 45 indicações, distribuídas para as 3 esferas de governo, sendo 20 indicações no âmbito estadual, 15 no âmbito local e 10 no âmbito nacional. Lê-se, artigo 10º. A relação dos agraciados será formulada ano a ano e não poderá exceder o número de 35 indicações, distribuídas para as 3 esferas de governo, sendo 10 indicações no âmbito nacional, 10 no âmbito estadual e 15 no âmbito local, estes indicados pelos vereadores. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, as indicações locais serão atribuídas uma para cada vereador. Em discussão, a emenda modificativa. Em votação. Emenda modificativa aprovada por 12 votos. Vamos colocar em discussão. Discussão, o projeto de resolução que institui a comenda do mérito cultural, embaixador Walter Moreira Salles. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, não podia deixar de fazer referência a essa importante iniciativa, assinada aqui pela totalidade dos vereadores, e que cria essa comenda do mérito cultural, embaixador Walter Moreira Salles, aqui em nosso município. O embaixador Walter Moreira Salles, ele foi muito mais do que um banqueiro. Tinha uma relação muito estreita com Poços de Caldas, afinal, foi criado aqui. Seu pai, João Moreira Salles, veio de Pouso Alegre, onde montou um armazém, e depois de uma sequência de fusões, criaram a Casa Bancária Moreira Salles, que se tornou, décadas depois, o Unibanco. O Walter Moreira Salles foi um homem instigador, muito envolvido com as questões culturais, muito envolvido com as questões do povo brasileiro e, sobretudo, da nação brasileira. Foi um homem de pensamento tão arejado e tão aberto que da sua família saíram pessoas como cineastas, livreiros,
pessoas que não se dedicaram à atividade financeira nem bancária e optaram por enriquecer a cultura brasileira. Foi importantíssimo para Poços de Caldas, em algumas conquistas do município nos anos 30, nos anos 40. Poderia mencionar aqui um dos primeiros aeroportos homologados do Brasil. Poderia mencionar aqui o papel que teve na consolidação da radiocultura e na transformação de Poços de Caldas numa grande referência cultural e musical do Brasil durante os anos 30 e os anos 40. Portanto, só isso já faria dele um merecedor desta homenagem. Mas eu quero ir além. O embaixador Walter Moreira Salles nunca deixou de emprestar o seu nome e o seu prestígio nos momentos mais críticos da nacionalidade brasileira. Negociou habilmente durante toda a crise do fim do Estado Novo, esteve presente sem nenhum temor ao lado do Getúlio Vargas ao fim do seu governo, assim como emprestou o seu prestígio e o seu nome para tentar salvar a democracia brasileira em 1964, aliando-se a um governo já bastante fragilizado pelos movimentos, pela implantação da ditadura no Brasil. Trata-se de um homem de compromisso e de coragem, e que esta casa hoje poderá reconhecer nesse momento a sua grande contribuição à nossa cidade, que deve ter orgulho da sua figura, mas, sobretudo, a grande contribuição do embaixador Walter Moreira Salles ao desenvolvimento do Brasil. Em votação. Processado, aprovado por 12 votos, a promulgação. Processado 44 de 2016, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldense ao senhor José Aparecido Ramos. Autoria do vereador Antônio Carlos Pereira. Parecer pela aprovação. Peço vênia Antônio Carlos, vereador Antônio Carlos. Saiu errado aí o equívoco aí na ordem do dia. Coloco em discussão com a palavra o vereador Antônio Carlos. Muito obrigado, senhora presidente, nobres colegas, senhoras e senhores. Para apenas falar da nossa satisfação, depois de muitos anos, a gente conseguiu entrar com esse projeto de decreto legislativo para homenagear uma figura humilde, mas uma figura muito importante do rádio, da TV, do jornalismo de Poços de Caldas, que é o grande apresentador e locutor e repórter José Ramos, Zezinho Ramos, que eu tive o prazer de conhecer quando ele ainda buscava uma oportunidade como radialista aqui na Rádio Difusora. Ele tinha uma atividade comercial na Praça Pedro Sanches e algumas transmissões esportivas ele participava, como eu também, né? Eu comecei há 37 anos atrás, puxando fio para repórteres já conhecidos, né, no estádio da Caldense ali, o Cristiano Osório, fazendo um bico sem remuneração. E o José Ramos, hoje é uma das pessoas mais importantes aí do nosso jornalismo, figura querida, profissional sério, competente, honesto acima de tudo, um caráter exemplar, e que ao longo dos anos contribuiu com o seu trabalho para a divulgação de fatos importantes da nossa história recente, e também é um exemplo para futuros
repórteres, profissionais de imprensa, jornalistas que começam a despontar aqui em Poços de Caldas, uma terra de grandes profissionais nessa área. Então, eu agradeço a oportunidade de, como representante da imprensa, também, né, nessa casa, já homenageamos no passado o saudoso Lázaro Walter Alvise, Orlando Gaiga, que precisa, na verdade, receber essa homenagem, não foi possível numa outra oportunidade. Recentemente aprovamos também uma homenagem para o veterano Carlos Brovia. Eu acredito que a gente tem que lembrar dessas pessoas, desses grandes profissionais, e reconhecer o mérito de cada um. Então, espero contar com o apoio dos colegas e dizer que é uma honra, uma emoção, uma satisfação poder ver a votação, a partir desse momento, a discussão da homenagem ao grande companheiro José Ramos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente, parabéns, Antônio Carlos, por ter escolhido Zezinho, nosso Zezinho Ramos, porque há uns anos atrás ele morava no Parque Pinheiros, assim que ele conheceu a sua esposa, hoje Ludmila, né? Eles moraram vizinho meu lá no Parque Pinheiros. E me lembro uma vez que ele recebeu uma proposta, ainda na Rádio Cultura, de ir trabalhar na Rádio Aparecida. Mas ele falou, eu não quero sair de Poços de Caldas, não, porque estou recém-casado e quero ficar do lado da minha família. E, então, você viu o tanto que ele adora Poços de Caldas. Então, o senhor está de parabéns, merecedor desse título de cidadania. Eu sempre pensei que ele já tinha o título cidadão pós-caldense, mas é merecido. Parabéns, e que nós tenho certeza que todos os vereadores votarão a favor, porque o merecimento é muito grande. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Apenas para cumprimentar o vereador Antônio Carlos pela iniciativa e o vereador Zezinho Ramos pelo merecimento da homenagem. Em votação, vereador professor Flávio, quase professor Flávio. Eu também só queria cumprimentar o vereador proponente, vereador Antônio Carlos, e pela justa homenagem também ao Zezinho Ramos, que há muitos anos aí contribui para a imprensa no nosso município. Em votação. Processado aprovado por 12 votos. A promulgação. Volta lá. Volta. Gente, não tem como? Voltar a tela da votação? Foi? Espera aí, deixa eu... Antônio Carlos. Antônio Carlos, vem cá. Tira a foto. Eu? Não. A promulgação. Processados inscritos em terceira discussão. Processado 216 de 2013, redação final. Projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a concessão de premiação à equipe de regulação, controle e avaliação do município, conforme resolução 3.670, de 20 de fevereiro de 2013. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão, redação final, enfim, do projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a concessão de premiação à equipe de regulação, controle e avaliação do município, conforme a resolução da Secretaria de Estado de Minas Gerais, número 3.670, de 20 de fevereiro de 2013.
Em discussão, o projeto de lei substitutivo, já com todas as emendas aprovadas. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Apenas para dizer, senhora presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, que foi uma tarefa árdua. Nós tivemos aqui que trabalhar muito no sentido de buscar encontrar uma fórmula que atendesse essa demanda de toda a equipe de regulação, controle e avaliação do município. E foi um esforço comum, um esforço de todos os vereadores, de todas as comissões. E hoje nós podemos, como disse a senhora, finalmente, entregar esse projeto pronto, em sua redação final, para atender esses valorosos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Nós tivemos a oportunidade aqui em vários debates entre nós de ressaltar a importância e a relevância desse trabalho no sistema de saúde do nosso município. Em votação. Projeto de lei substitutivo, aprovado na sua redação final, por 12 votos, à sanção do senhor prefeito. Processado 93, de 2014, redação final. Projeto de lei complementar substitutivo, que altera dispositivos da Lei Complementar número 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências, criação da divisão do Centro de Artes e Esportes Unificados no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção Social. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão, vamos colocar em discussão o projeto de lei complementar substitutivo, também na sua redação final, que altera dispositivos da Lei Complementar número 100, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a reorganização da estrutura da administração direta do município de Poços de Caldas e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, eu devo uma explicação aqui. Quero dizer que nas duas votações anteriores, eu contei aqui com a compreensão de todos os vereadores, mas particularmente eu queria mencionar aqui a compreensão dos vereadores Tiago Cavelanha, Paulo Eustáquio e Valdir Sementili, sobre a importância da criação desse cargo para o funcionamento do Centro de Artes e Esportes Unificados, agora no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que já conhecem o CEL, esse CEL, né? Nós não queremos conhecer o outro tão cedo, né, pastor Valdir? E sabem da dinâmica, da diversidade, da quantidade de projetos lá existentes e já em desenvolvimento. Para se ter uma ideia, é preciso gerenciar, administrar, fomentar atividades em 4 áreas: esportes, artes e cultura, também na área de promoção social e, enfim, é uma instituição da maior importância e que recebeu vultuosos investimentos da ordem de R$ 2 milhões, R$ 1.600.000 já aplicados e agora R$ 460.000 que serão aplicados na aquisição de equipamentos para o teatro, de equipamentos para
a cenografia, enfim, e também da biblioteca. Poços de Caldas, então, vai contar com mais uma biblioteca. Se nós já somos hoje uma das cidades com o maior número de bibliotecas por habitantes do país, com mais essa biblioteca, nós estaremos avançando ainda mais nesse ranking que nos orgulha muito. Mas a compreensão que eu contei desses vereadores aqui mencionados, ela se deu também por um equívoco da minha argumentação. Na primeira votação, eu, muito inquieto aqui para buscar respostas ao vereador Tiago, eu entrei, né, às vezes as pessoas fotografam a gente lá de cima, dizendo que a gente está no celular, a gente está pesquisando, a gente está buscando informação até para trazer argumento para o debate aqui. E eu pesquisando, busquei informações junto ao Ministério da Cultura para que pudesse argumentar aqui sobre a questão do financiamento e do custeio do CEL. E nas duas sessões anteriores, eu mencionei que os recursos eram recursos, parte dos recursos para custeio são recursos federais. Eu quero dizer aqui que eu me enganei. A partir do momento em que eu passei a me relacionar com a Secretaria de Cultura, então eu pude compreender que todo o investimento inicial de implantação do CEL é do governo federal, inclusive com os equipamentos. E que o governo federal, a partir da inauguração, ele passa a participar apenas, então, somente, o que não é pouco, né, dos projetos apresentados pelo Ministério da Cultura para desenvolvimento nos CELs. Por exemplo, nesse momento nós temos um projeto de R$70 mil disponíveis para os CELs inaugurados, o de Poços ainda não é o caso. Então, na semana passada eu insisti muito com o vereador Tiago, aqui com o vereador Valdir, com o vereador Paleostáquio, para que votassem, porque nós teríamos uma semana para confirmar as informações que eu trouxe. Então, eu quero dizer que as informações que eu trouxe não eram corretas, né? Os investimentos federais são esses que eu mencionei, né? E que o custeio cabe ao município. O convênio que foi assinado pelo município de Poços de Caldas em 2011 já trazia essa previsão de que o custeio era nosso. Então, eu quero aqui agradecer muito o acatamento, a compreensão, o carinho dos vereadores com esse projeto. Evidentemente, não sou ninguém para liberá-los do voto, porque eu sei que tem muita consciência do que fazem, mas eu só queria, para finalizar, dizer que agradeço muito, mas que continuo encaminhando favoravelmente a criação do cargo. Eu entendo que, sem o cargo de coordenador, esse importante equipamento não tem condições de funcionar, não tem condições de desenvolver projetos para que possa ser apresentado ao governo federal ou até mesmo ao governo do estado e ao município. Então, eu continuo encaminhando, pedindo que os vereadores compreendam essa necessidade, mas deixar aqui expressa a minha confissão de erro e também pedir desculpas pelo calor da minha argumentação, que partia de uma premissa equivocada. Continue a discussão, a vereadora Maria José, depois o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, somente para me posicionar, continuo, sim, não contra de forma alguma o CEL, né, que é necessário, está atendendo, então já está funcionando, mas exatamente a criação de encargo amplo para coordenação, visto que continuo acreditando que nós temos aí servidores, dentro da Secretaria de Cultura que poderiam assumir, inclusive porque é um centro que, conforme já foi exposto aí, faz um atendimento lúdico, pedagógico também. Muito obrigada. Vereador Tiago Cavelani. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas gostaria de registrar aqui a forma transparente e amistosa com que esse assunto foi tratado entre os gabinetes do vereador Paulo Tadeu e o nosso. Desde o princípio, tentei ser aí o mais franco e o mais sincero possível quando manifestei por 2 vezes favorável ao projeto. Até porque a informação de que isso receberia um custeio, um subsídio do governo federal, tinha sido exposta aqui, como bem disse o vereador Paulo Tadeu, no calor da discussão durante o debate da primeira votação.
mas isso foi tratado de uma forma bem tranquila e em momento nenhum o vereador Paulo Tadeu ficou, pelo menos comigo, a impressão de que estava tendo alguma intenção de ludibriar ou de enganar, de forma nenhuma. A gente entende que cada um está aqui fazendo o seu papel e defendendo aquilo que acredita e que acha justo, em primeiro lugar, com muito respeito entre nós todos. Senhora Presidente, infelizmente, como eu já tinha declarado, meu voto hoje vai ser contrário, não pelo fato de ser o CEL ou por ser um cargo amplo, mas por entender a situação econômica e financeira que a Prefeitura se encontra. Entendo que mais esse gasto seria, no momento, seria inapropriado. Eu acho que mesmo que não com a mesma eficácia, não com a mesma qualidade, mas talvez a absorção desse programa, pelo menos momentaneamente, pelo PMJ ou algum outro programa já em execução pelo governo municipal, mesmo que talvez deformasse um pouco a ideia final, o objetivo final do projeto, talvez fosse uma solução. Tive a oportunidade de conversar isso hoje com o João, com o secretário de Cultura, que mais uma vez se mostrou uma pessoa extremamente acessível e interessada nos rumos positivos da nossa cidade. Então, com um certo peso no coração, voto contrário, mas deixo registrado aqui o meu respeito, tanto com o João quanto com o vereador Paulo Tadeu, com relação à forma como esse projeto essa discussão foi tratada. Só isso, obrigado. Vereador. Oh, desculpa. Vereador Pastor Valdir, depois vereador Joaquim. Senhora Presidente, secretário, vereadores, eu fui votando favorável, até mesmo para me inteirar de tudo, e quero declarar meu voto que continua favorável, visto a importância deste equipamento, que já está funcionando e que precisa realmente de um coordenador, porque eu começo a ver, por exemplo, um equipamento que tem várias atividades, se não tiver alguém para coordenar, até mesmo horários, de repente começa a atropelar ali teatro, com capoeira, com qualquer outra atividade. Então eu vejo a importância. E também vejo que não possa ser ocupado por um servidor, porque nós estamos, inclusive, terminando uma série de processos que têm sido tratados contra a Prefeitura e principalmente em desvio de função. Então eu vejo, se colocar alguém, servidor normal, sem ser, na verdade, para o cargo que está sendo proposto, eu vejo que é um desvio de função. Então, se nós estamos batendo na SEI, que, na verdade, o desvio de função é uma das causas que foi levantado de processos que estão sendo levantados contra a Prefeitura. Então, eu vejo que, na verdade, a importância de ter uma pessoa ali para coordenar, e o fato dele de não poder ser restrito por causa do ano eleitoral. Então, por isso que está sendo votado de uma forma diferente. Então, e por entender também que tendo uma pessoa para coordenar, vai ter uma eficiência muito maior nos programas que já tem. E aí sim, tendo uma eficiência, pode pleitear verbas federais, estaduais, porque, na verdade, se for hoje fazer esse pedido, vai falar, mas como é que funciona? E aí fica solto, né? Ah, tem uma hora que tem capoeira lá, mas tem hora que tem que o teatro ficar esperando. Então, eu vejo a importância de ter uma pessoa coordenando esses projetos. Por isso, eu vou continuar votando favorável, entendendo que é importante esse programa. Vereador Joaquim. Senhora Presidente, novos colegas vereadores, vereadora, público presente. Eu passo muito lá, hoje mesmo cedo eu estive lá, eu vi que o jeito que lá não funciona. Tem o pessoal da Prefeitura lá, tem um rapaz da Secretaria de Esporte, tem da Secretaria de Serviços Públicos, mas está uma maravilha, limpinho, as crianças lá dentro lendo na hora de leitura, as meninas fazendo balé, umas senhoras fazendo ginástica. Então, as próprias meninas lá, conversando com elas, falaram, não tem, Joaquim, condições de fazer todas as coisas, porque nós não temos coordenação
chega aqui as pessoas para fazer uma atividade, tem que deixar fazer, mistura-se tudo, então não consegue organizar. Eu tenho uma aqui comigo, em 2011, o Celso Donato, que trabalhava na administração do Paulo César Silva, um dia me ligou, falou para mim, vereador Joaquim, nós estamos pleiteando lá para os condomínios que vai ser construído lá no Itamaraty, um céu. Eu até falei, céu? Que bom, né? Aí depois eu fui na Secretaria de Saúde, ele ficava lotado aqui na Secretaria de Saúde, conversei com ele, explicou certinho. Falou, isso é um grande ganho para a cidade em si, mas para a região da Zona Leste lá, porque é uma estrutura que o governo federal, onde se constrói prédio de Minha Casa Minha Vida, tem que construir um desses para poder organizar, inclusive, as pessoas que moram nos predinhos, e aonde que assenta o CREA, os CRAS, as pessoas podem tirar documento, pode um tanto de coisa. Então, eu vou votar favorável. O pastor Valdir foi muito feliz na sua colocação, pastor. Realmente, nós estamos ali no ACEI, que amanhã, né, nós vamos ler o relatório, nós vemos que os desvios de função é os que mais se cobram, que mais se entram contra a prefeitura. Então, realmente, esse cargo tem que ser criado lá. Paulo Tadeu também foi muito feliz, porque nós também, eu estava entendendo que era verba do governo federal, mas, como o senhor disse, 2011, quando foi pretenteado para trazer isso para cá, a própria prefeitura já sabia que ia arcar com esses custos. Que não tenho certeza que não será muito, não. Um coordenador lá vai pôr em ordem, casa, o pessoal do skate vai ter o seu horário, de balé vai ter o seu horário, de futebol de salão, essas escolinhas de futebol de salão pode ser implantada lá, porque não tem, né? Então, eu sou favorável e fico contente de saber que, eu espero que passe esse processado, porque realmente, senão vai ficar uma obra lá, como se diz, inútil, e que, se for ver, tem tanta utilidade, principalmente para as pessoas mais carentes lá da nossa região. Obrigado. O vereador, professor Flávio. Senhor presidente, só para manifestar, depois da semana passada, inclusive eu fiz questão de fazer uma consulta e, de fato, é muito claro que o governo federal ele disponibiliza os recursos para a construção, né? São 3 modalidades de praça de esportes, uma para uma área de 700 metros, outra para a área de até 3.000 metros e outra para uma área de 7.000 metros. O governo disponibiliza os recursos para viabilizar a construção dessas áreas, mas, de fato, o orçamento, a gestão, fica a cargo do Poder Executivo Municipal. Está muito claro na proposta, na concepção desses programas aí. O vereador Joaquim manifestou, de fato, essa ação ela surge com o projeto habitacional daquela região, que foram 2 condomínios, né? Cada condomínio com 250 apartamentos, um total de 500 apartamentos. O governo federal, depois de algumas ações, entendeu e reconheceu a necessidade de se colocar equipamentos públicos que pudessem atender essas comunidades. Então, aí a construção do CEL, isso inicia em 2011, mas já era uma demanda, uma proposta que o próprio programa federal já exigia. Inclusive, a própria unidade de saúde foi construída lá no Itamaraty. Então, nós entendemos aí a importância desse equipamento para a região leste da cidade, uma região que precisa ter uma ação maior do poder público em relação a projetos sociais, na área de esporte, na área de cultura. Nós temos ali, no caso do menor, alguma coisa isolada mais para frente, mas não temos ações tanto quanto seria necessário naquela região sul da cidade de Poços de Caldas. E como o vereador Joaquim manifestou, meu voto é favorável. Nós entendemos aí as circunstâncias financeiras que atravessa aí o país, o município, mas eu não poderia votar para se ter um coordenador ali que pudesse fazer a gestão desse importante equipamento que vai atender não só os moradores dos 2 condomínios, mas também toda a região ali do Itamaraty, do Parque Pinheiro, Chácara Poços de Caldas e assim por diante. Então, meu voto é favorável, por entender que esse coordenador tem um papel muito grande ali de articulador, todas essas políticas públicas na área de educação, de saúde, cultura, esporte. Então, o papel dele é muito importante, então meu voto é favorável. Destacando também, como o pastor Valdir foi feliz na sua fala, nós vivemos um regime seletista, e no seletista nós não podemos
mudar as pessoas de função. Você muda de função, ela está o quê? Em desvio de função. Se ela está em desvio de função, ela vai, sem dúvida alguma, acionar posteriormente na justiça, como já aconteceu com pessoas que estavam com cargo de gestão aí, sem ter a função, e foi para a justiça para exigir os seus direitos. Então, meu voto é favorável por entender a abrangência social desse equipamento lá para a região leste da cidade. Obrigado. Em votação. Mentira, não. Vereador Zé Maria. Processado, então, em sua redação final, aprovado por 7 votos contra 5. A sanção, senhor prefeito. Processado inscrito em segunda discussão. Processado Legislativo 96/2014, projeto de lei que dá nova regulamentação ao artigo 141 da Lei Orgânica do Município, estabelece normas para a concessão de subvenções e do título declaratório de utilidade pública e dá outras providências. Autoria dos vereadores Paulo Tadeu e Flávio Faria. Parecer pela aprovação com emendas já aprovada em primeira discussão. Em discussão, o projeto de lei que dá nova regulamentação ao artigo 141 da Lei Orgânica do Município, estabelece normas para a concessão de subvenções e do título declaratório de utilidade pública e dá outras providências. Em discussão. Em discussão? Não. Em votação. Processado é de autoria do vereador Paulo Tadeu e Flávio Faria. É aprovado por 12 votos a sanção. Processado Legislativo 172/2014, projeto de lei substitutivo que oficializa e denomina o Centro Municipal de Língua Estrangeiras e dá outras providências. Centro Municipal de Língua Estrangeira, Poços de Caldas. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação, com emenda já aprovada em primeira discussão. Coloco em discussão do plenário o projeto de lei substitutivo que oficializa e denomina o Centro Municipal de Línguas Estrangeiras e dá outras providências. Centro Municipal de Língua Estrangeira, Poços de Caldas. Passa... Não, só um minutinho. Só um minutinho, que não está aqui no... não. Exatamente. Passará... Tinha que ter posto aqui, né? Passa a ser denominado, então, Centro Municipal de Língua Estrangeira, vereador Rafael Acôncia. Em discussão. Foi discutido? Em votação. Sempre coloco em discussão, são 2 discussões. São 2 votações, 2 discussões. Processado, então, foi aprovado por 12 votos. A sanção. Processado Legislativo número 2 de 2016, projeto de lei que cria e denomina o Centro de Educação Infantil Municipal, localizado no loteamento Vila Matilde, Conceição Aparecida Miguel. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei que cria e denomina o Centro de Educação Infantil Municipal, localizado no loteamento Vila Matilde, Conceição Aparecida Miguel. Em discussão, em votação. Processado, aprovado por 12 votos, a sanção do senhor prefeito.
Processado legislativo número 40 de 2016, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Postos Sustentável, APS. Autoria, vereadora Maria José. Parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Postos Sustentável. Vereadora, em discussão, vereadora Maria José, autora. Senhores vereadores, não é? Quero aqui deixar a minha homenagem a Terezinha Couto, nas pessoas dos representantes da PS, Suzana, Mônica e Paulo, que aqui estão, com a certeza que foi um trabalho conjunto, mas que nós tivemos essa grande mulher, essa grande líder, que é a Terezinha, que se encontra lá na África, mas com certeza atenta aqui na espera dessa boa notícia que todos nós, vereadores, iremos dar com a aprovação final da utilidade pública à APS. Muito obrigada. Em votação. Processado aprovado por 12 votos, a sanção, senhor prefeito municipal. Nada mais consta, senhora presidente.